Imagine um cenário onde forças sobrenaturais devastam o mundo, desafiando a compreensão humana e trazendo à tona o destino final da humanidade. O livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, é repleto de visões enigmáticas e aterrorizantes que têm intrigado pessoas por séculos. Essas profecias não apenas retratam catástrofes sem precedentes, mas também carregam uma mensagem de esperança para aqueles que permanecem fiéis. De julgamentos divinos, a vitória final do bem sobre o mal, o Apocalipse é um relato épico sobre o destino da Terra e da humanidade. O livro do Apocalipse começa com uma visão celestial em que João, exilado na ilha de Patmos, é instruído a registrar tudo o que vê. Ele é levado a uma dimensão espiritual, onde testemunha eventos de magnitude incompreensível. A revelação inclui símbolos, metáforas e números que têm sido interpretados de diversas maneiras ao longo da história. Embora alguns vejam essas profecias como meras alegorias, outros acreditam que elas contêm pistas sobre o futuro. Entre as passagens mais icônicas do Apocalipse está a dos 4 cavaleiros. Esses seres, descritos em Apocalipse 6, 1-8, representam as forças que serão liberadas durante os últimos dias. Cada cavaleiro monta um cavalo de cor distinta e traz consigo uma calamidade específica. O primeiro, montado em um cavalo branco, simboliza a conquista. Sua chegada marca o início de conflitos sangrentos que levam à devastação de nações inteiras. Ele carrega um arco, simbolizando sua autoridade para subjugar. O segundo cavaleiro, em um cavalo vermelho, representa a guerra. Ele remove a paz da terra, incitando batalhas e derramamento de sangue. Sua espada é um símbolo de destruição e violência, sinalizando que ninguém estará imune ao caos. O terceiro cavaleiro, montado em um cavalo preto, traz a fome e a escassez. Ele carrega uma balança, indicando a desigualdade e a injustiça que amplificam o sofrimento humano. Finalmente, o quarto cavaleiro, montado em um cavalo pálido, representa a morte. Ele é seguido pelo Hades, coletando vidas em massa e culminando no colapso da sociedade. Esses cavaleiros simbolizam não apenas eventos apocalípticos, mas também o julgamento divino que cairá sobre a terra. Suas presenças servem como lembretes da fragilidade da humanidade diante da justiça de Deus. Para muitos, as dificuldades enfrentadas ao longo da história, como pandemias e guerras, são reflexos dessas profecias. No entanto, o Apocalipse também enfatiza que, mesmo em meio a tais provações, existe redenção para aqueles que permanecem fiéis. Outro evento marcante descrito no Apocalipse é a Grande Tribulação, um período de sofrimento sem precedentes que antecede o fim dos tempos. Em Mateus 24, 21, 22, Jesus alerta que será um tempo de angústia nunca antes visto. Durante essa fase, os fiéis enfrentarão perseguições, calamidades naturais e desafios espirituais. Apesar disso, a mensagem central é de esperança, pois aqueles que perseverarem serão recompensados com a vida eterna. O Apocalipse também apresenta as 7 taças da ira de Deus, uma série de julgamentos que ilustram a severidade da justiça divina. Descritas em Apocalipse 16, essas taças são derramadas por 7 anjos, cada uma trazendo uma praga específica. A primeira causa feridas dolorosas, nos que seguem a besta. A segunda e a terceira transformam os mares e rios em sangue, resultando em destruição ecológica massiva. A quarta taça intensifica o calor do sol, queimando os habitantes da terra. A quinta traz escuridão total, simbolizando o colapso das forças malignas. A sexta seca o rio Eufrates, preparando o palco para a batalha final, enquanto a sétima provoca terremotos e tempestades de granizo que abalam os alicerces do mundo. Essas taças não são meramente símbolos de destruição.
Elas servem como advertências para que a humanidade se volte para Deus antes que seja tarde demais. Mesmo em meio a tais julgamentos, o Apocalipse enfatiza a misericórdia de Deus, oferecendo uma oportunidade de arrependimento e salvação. A marca da besta é outra profecia amplamente debatida. Apocalipse 13, 16, 17 descreve uma marca obrigatória que será imposta a todos, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. Essa marca é frequentemente associada ao número 666, representando o domínio do anticristo. Aceitar essa marca é visto como um ato de lealdade às forças do mal, resultando em consequências eternas. Apocalipse 14, 9 e 10 adverte que aqueles que a aceitarem experimentarão a ira de Deus sem misericórdia. Essa profecia destaca o desafio espiritual que a humanidade enfrentará, exigindo escolhas que determinarão o destino eterno de cada indivíduo. Além da marca da besta, o Apocalipse apresenta figuras como a besta e o falso profeta. Essas entidades trabalham juntas para enganar a humanidade, desviando-a de Deus. A besta, descrita como uma força corrupta, exerce grande poder e influencia as nações a adorarem sua imagem. Seu número, 666, é um símbolo de rebelião contra Deus. O falso profeta, por sua vez, é um líder religioso que realiza sinais enganosos, manipulando as pessoas a seguirem a besta. Apesar de sua influência, o Apocalipse assegura que essas forças malignas serão derrotadas. Apocalipse 19, 20 descreve sua captura e condenação ao lago de fogo, marcando o fim de seu reinado. A Batalha do Armagedon é outro evento crucial no Apocalipse. Este confronto final entre as forças do bem, lideradas por Cristo, e as forças do mal, lideradas pela besta, simboliza a conclusão da rebelião da humanidade contra Deus. Apocalipse 19, 11 e 21 retrata Cristo retornando em glória, montado em um cavalo branco e liderando os exércitos celestiais. Sua palavra, simbolizada por uma espada, derrota as forças do mal, estabelecendo seu reino eterno. Essa batalha não é apenas um evento de destruição, mas também uma poderosa afirmação da supremacia divina. Por fim, o Apocalipse oferece uma visão de esperança ao descrever o novo céu e a nova terra. Apocalipse 21, 1 a 4 promete um mundo onde não haverá mais dor, morte ou sofrimento. A Nova Jerusalém desce como uma noiva adornada, simbolizando a união perfeita entre Deus e a humanidade. Essa visão de renovação e paz eterna serve como um lembrete do plano redentor de Deus. A promessa de um novo céu e uma nova terra, apresentada no livro do Apocalipse, é um dos pontos mais inspiradores de toda a Bíblia. Em meio a tantas profecias assustadoras sobre julgamento, destruição e sofrimento, essa visão final oferece uma esperança inabalável. Um futuro glorioso onde a humanidade viverá em perfeita harmonia com Deus, livre de todo o mal. Essa promessa não é apenas uma ideia abstrata, mas o cumprimento de todas as expectativas messiânicas e da aliança de Deus com seu povo. No capítulo 21 de Apocalipse, João descreve a Nova Jerusalém como uma cidade radiante, adornada como uma noiva preparada para o casamento. Ela simboliza a morada eterna de Deus com a humanidade. A presença de Deus entre os homens elimina a necessidade de qualquer templo, pois ele estará diretamente acessível a todos. Essa imagem poderosa nos convida a refletir sobre o propósito final da criação: restaurar o relacionamento pleno entre Deus e a humanidade. O verso que diz: Ele enxugará toda lágrima dos olhos deles, transmite uma mensagem de conforto sem igual. Não haverá mais dor, tristeza ou morte, pois a antiga ordem terá passado. Esse novo estado de existência será livre das limitações e sofrimentos do mundo atual. É uma visão que fortalece a fé dos crentes, lembrando-os de que, independentemente das dificuldades enfrentadas,
há uma promessa de algo muito maior e melhor, aguardando aqueles que perseverarem. Essa visão também nos desafia a pensar sobre onde colocamos nossa esperança. Muitas vezes, somos tentados a buscar segurança e conforto em coisas temporárias, riqueza, poder, status. No entanto, o Apocalipse nos alerta sobre a fragilidade dessas coisas. A queda de Babilônia, descrita no capítulo 18, ilustra bem isso. Babilônia, a grande cidade, é apresentada como o símbolo máximo da corrupção e da arrogância humana. Ela é descrita como uma prostituta adornada com joias e riquezas, seduzindo as nações com seu luxo e decadência. Mas, apesar de sua aparência de invulnerabilidade, Babilônia cai de forma repentina e definitiva. Apocalipse 18:10 relata que os reis da terra, os mercadores e os marinheiros lamentam sua queda, não por compaixão, mas porque perderam suas fontes de lucro e poder. Isso revela a natureza vazia e egoísta da sociedade representada por Babilônia. Sua destruição serve como um lembrete de que qualquer sistema que se oponha a Deus está destinado ao fracasso. A queda de Babilônia não é apenas um evento histórico ou futuro. É um chamado para que cada pessoa examine sua própria vida. Estamos construindo nossas vidas sobre fundamentos eternos ou sobre coisas passageiras que podem desmoronar a qualquer momento? Essa reflexão é crucial, pois o Apocalipse deixa claro que apenas aqueles que se apegam a Deus e ao seu plano terão um lugar na Nova Jerusalém. Além da Nova Jerusalém, outro evento central no desfecho do Apocalipse é o julgamento final. Descrito no capítulo 20, ele marca o momento em que todos, sem exceção, estarão diante do trono de Deus para prestar contas de suas vidas. Esse julgamento não é arbitrário. Ele é justo e baseado nas ações de cada indivíduo. Apocalipse 20:12 menciona que livros serão abertos e cada um será julgado de acordo com o que está registrado neles. Para os que não estão inscritos no livro da vida, o destino é o lago de fogo, que simboliza a separação eterna de Deus. Essa imagem aterradora ressalta a seriedade das escolhas que fazemos nesta vida. No entanto, para os que têm seus nomes no livro da vida, o julgamento final é um momento de redenção e libertação. Eles entram na Nova Jerusalém e desfrutam da presença eterna de Deus. O julgamento final, embora assustador, também oferece uma mensagem de esperança. Ele assegura que o mal não ficará impune e que a justiça de Deus prevalecerá. Para os crentes, é uma garantia de que, mesmo diante de tanta injustiça no mundo atual, haverá um dia em que tudo será colocado em ordem. É um convite para viver com propósito, buscando a justiça, a verdade e o amor. Outro aspecto importante do Apocalipse é a figura de Jesus Cristo como o Rei vitorioso. Desde o início do livro até seu desfecho, ele é retratado como aquele que triunfa sobre o mal e estabelece seu reino eterno. Em Apocalipse 19, 11 e 16, João descreve a volta de Cristo em glória. Ele aparece montado em um cavalo branco, com olhos como chamas de fogo e uma espada afiada saindo de sua boca. Esse retrato poderoso simboliza sua autoridade e poder absoluto. Cristo não vem sozinho. Ele é seguido pelos exércitos do céu, vestidos de linho branco, simbolizando a pureza e a justiça. Com uma única palavra, ele derrota as forças do mal, capturando a besta e o falso profeta e lançando-os no lago de fogo. Esse evento marca o fim do domínio do mal e o início de uma nova era de paz e justiça. A vitória de Cristo é o tema central do Apocalipse. Ela nos lembra que, independentemente de quão sombrias as circunstâncias possam parecer, o bem triunfará no final. Isso dá aos crentes a coragem de enfrentar as adversidades com fé e esperança, sabendo que estão do lado do vencedor. Esse triunfo final
nos convida a refletir sobre nossa própria postura diante do mal. Estamos vivendo como aliados de Cristo, promovendo a justiça e a verdade, ou estamos sucumbindo às pressões do mundo? O Apocalipse nos chama a permanecer firmes, confiando no plano perfeito de Deus e aguardando com esperança a realização de suas promessas. Por fim, o Apocalipse termina com um chamado à preparação e vigilância. No capítulo 22, Jesus diz: Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Essa declaração enfatiza a importância de estarmos sempre prontos para o seu retorno. Não sabemos o dia nem a hora, mas devemos viver de maneira que, quando ele vier, sejamos encontrados fiéis. Essa mensagem é particularmente relevante nos dias de hoje, quando tantas vozes competem por nossa atenção e lealdade. O Apocalipse nos desafia a manter nossos olhos fixos em Deus, rejeitando as seduções do mundo e vivendo com propósito e integridade. Ele nos lembra que, por mais difíceis que sejam as provações, elas são temporárias, e há uma glória eterna reservada para aqueles que perseverarem. A promessa do retorno de Jesus Cristo é o grande fio condutor que percorre todo o livro do Apocalipse. Mais do que um simples relato de eventos futuros, essa profecia tem o objetivo de preparar a humanidade para o desfecho da história como a conhecemos. O Apocalipse não se limita a retratar o sofrimento e a destruição. Ele também revela a vitória definitiva de Cristo sobre o mal, assegurando aos fiéis que há um futuro glorioso reservado para aqueles que permanecem firmes em sua fé. Ao longo do Apocalipse, é evidente que há uma separação clara entre aqueles que escolheram seguir a Deus e aqueles que se voltaram contra ele. Esse dualismo permeia todo o livro, deixando claro que não há espaço para a neutralidade. Em tempos de tribulação, cada indivíduo será chamado a tomar uma decisão: seguir as forças do bem, lideradas por Cristo, ou sucumbir às forças do mal, simbolizadas pela besta, pelo falso profeta e por Babilônia. Esse cenário de polarização extrema culmina na Batalha do Armagedon, descrita em Apocalipse 16:16 e detalhada posteriormente no capítulo 19. Essa batalha final simboliza o confronto entre a justiça divina e a rebelião humana. Embora muitas vezes interpretada como um evento físico, envolvendo exércitos terrenos, a Batalha do Armagedon também pode ser entendida como uma guerra espiritual, onde forças invisíveis do bem e do mal se enfrentam pelo destino da humanidade. A visão de Cristo retornando em glória, montado em um cavalo branco e liderando os exércitos celestiais, é uma das imagens mais poderosas do Apocalipse. Ela transmite a certeza de que, apesar de toda a oposição, o plano de Deus prevalecerá. Cristo é retratado como um guerreiro vitorioso, mas também como um juiz justo, que traz consigo não apenas a destruição do mal, mas também a restauração da ordem divina. A figura de Cristo no Apocalipse é multifacetada. Ele não é apenas o Cordeiro que foi sacrificado para redimir os pecados da humanidade, mas também o leão da tribo de Judá, aquele que tem o poder de julgar e governar. Essa dualidade entre o Cordeiro e o leão reflete a totalidade de sua missão: oferecer salvação a todos que o aceitarem, mas também trazer julgamento sobre aqueles que rejeitarem sua graça. Essa dualidade é reforçada pelas várias bênçãos e advertências que permeiam o livro. Em várias passagens, como Apocalipse 2:7 e 2:11, Cristo promete recompensas eternas aos vencedores, aqueles que perseverarem até o fim, mesmo diante das mais difíceis provações. Essas promessas incluem o direito de comer da árvore da vida, a coroa da vida e a autoridade sobre as nações. Ao mesmo tempo, o Apocalipse não hesita em advertir sobre as consequências da desobediência e da rebelião.
A visão do lago de fogo, descrita em Apocalipse 20:15, é talvez a mais assustadora de todas. Ela representa o destino final daqueles que rejeitaram a Deus e escolheram seguir o caminho da besta. Diferente de outros julgamentos temporários descritos ao longo do livro, esse julgamento é definitivo e eterno, simbolizando a separação total e irreversível de Deus. Apesar de seu tom frequentemente sombrio, o Apocalipse é, acima de tudo, um livro de esperança. Ele nos lembra de que, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, a vitória de Deus é certa. Não importa quão poderosas as forças do mal possam parecer, elas não prevalecerão. No final, o bem triunfará, e aqueles que permanecerem fiéis serão recompensados. Essa esperança é representada pela visão do novo céu e da nova terra, descrita em Apocalipse 21. Essa nova criação não é apenas uma restauração do mundo atual, mas uma transformação total, onde tudo será feito novo. Não haverá mais dor, morte ou sofrimento, e a presença de Deus estará plenamente acessível a todos. A Nova Jerusalém, apresentada como a morada eterna dos redimidos, é descrita com detalhes impressionantes. Ela é adornada com pedras preciosas e ouro puro, simbolizando sua pureza e perfeição. Sua arquitetura reflete a harmonia e a ordem divina, com 12 portões, representando as 12 tribos de Israel, e 12 fundamentos, simbolizando os 12 apóstolos. Essa cidade não apenas simboliza a habitação de Deus com seu povo, mas também a união perfeita entre o Antigo e o Novo, cumprindo todas as promessas feitas por Deus ao longo das Escrituras. Essa visão final nos convida a refletir sobre nossa própria jornada espiritual. O Apocalipse nos desafia a viver com propósito, sabendo que nossas escolhas têm consequências eternas. Ele nos chama a perseverar na fé, mesmo diante das adversidades, confiando que há um futuro glorioso reservado para aqueles que permanecem firmes. Nesse contexto, a figura do Cordeiro ocupa um lugar central. Desde o início do livro, ele é apresentado como aquele que foi morto, mas vive e reina para sempre. Em Apocalipse 5, João relata uma visão em que ninguém no céu ou na terra é digno de abrir o livro selado com 7 selos, exceto o Cordeiro. Essa visão não apenas destaca a importância de Cristo na história da redenção, mas também enfatiza que ele é o centro de todo o plano divino. O Cordeiro que foi morto, mas vive, é um lembrete constante de que a vitória de Deus não se dá através da força bruta, mas através do sacrifício e do amor. Esse é o grande paradoxo do Apocalipse. O mesmo Cordeiro que foi imolado é aquele que lidera os exércitos celestiais e derrota as forças do mal. Ele é tanto o Salvador quanto o Juiz, oferecendo salvação a todos que se voltam para ele, mas também trazendo julgamento sobre aqueles que o rejeitam. Por isso, a mensagem final do Apocalipse é um convite à preparação e à vigilância. Em Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem: "Vem". Esse convite é estendido a todos que desejam experimentar a água da vida e participar da nova criação. É uma mensagem de graça que nos lembra de que ainda há tempo para escolher o caminho da vida. No entanto, essa janela de oportunidade não durará para sempre, e aqueles que a ignorarem enfrentarão as consequências de sua escolha. O Apocalipse termina com uma promessa e uma advertência. A promessa é que Cristo voltará em breve, e aqueles que permanecerem fiéis serão recompensados com a vida eterna. A advertência é que ninguém deve adicionar ou remover qualquer coisa das palavras da profecia deste livro, destacando sua importância e seriedade. Em última análise, o Apocalipse nos convida a viver com os olhos voltados para o futuro, mas com os pés firmes no presente. Ele nos chama a ser luz em um mundo de trevas, a proclamar a verdade em meio ao engano e a perseverar na fé, mesmo diante das maiores provações.
Ele nos lembra de que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle e seu plano será cumprido. Desde o início dos tempos, a humanidade tem se confrontado com questões sobre seu propósito, seu destino e o fim do mundo como o conhecemos. O livro do Apocalipse não apenas aborda essas questões, mas oferece uma perspectiva única e profunda sobre o plano divino, revelando o desfecho da história. Com sua linguagem rica em simbolismos, ele apresenta uma série de eventos que culminam na vitória de Cristo sobre todas as forças do mal e no estabelecimento de um novo reino de justiça e paz. O tema central do Apocalipse é a soberania de Deus e sua justiça, que se manifesta ao longo dos eventos descritos. Desde os julgamentos das 7 taças até a derrota da besta, cada etapa da narrativa reforça que, apesar do caos e da aparente desordem, Deus está no controle de tudo. Isso nos convida a confiar plenamente nele, mesmo quando enfrentamos situações que parecem insuperáveis. Uma das passagens mais comentadas do Apocalipse é a das 7 trombetas, descritas nos capítulos 8 e 9. Assim como as taças, as trombetas anunciam uma série de julgamentos divinos que caem sobre a terra. A primeira trombeta traz granizo e fogo misturados com sangue, que destroem 1/3 da vegetação. A segunda trombeta faz com que algo como uma grande montanha em chamas seja lançado ao mar, transformando 1/3 das águas em sangue e destruindo a vida marinha. A terceira trombeta causa a queda de uma grande estrela ardente chamada absinto, que contamina 1/3 das águas potáveis, tornando-as amargas e letais. A quarta trombeta afeta os corpos celestes, escurecendo 1/3 do sol, da lua e das estrelas, o que simboliza o aumento das trevas sobre a terra. A quinta trombeta libera criaturas assustadoras que atormentam os habitantes da terra por 5 meses. Já a sexta trombeta solta 4 anjos que estavam presos junto ao rio Eufrates, desencadeando uma guerra que causa a morte de 1/3 da humanidade. Esses julgamentos das trombetas não são apenas sinais de destruição, mas também convites ao arrependimento. Eles mostram a gravidade do pecado e a necessidade de a humanidade se voltar para Deus antes que seja tarde demais. Em meio a tantos avisos, há uma mensagem clara de esperança. Aqueles que se arrependem e confiam em Deus serão poupados da condenação final. Outro elemento crucial do Apocalipse é a figura dos 144.000 selados, mencionados em Apocalipse 7 e 14. Eles representam um grupo especial de pessoas que permanecem fiéis a Deus em meio à grande tribulação. Embora haja diferentes interpretações sobre quem são esses 144.000, o ponto principal é que eles simbolizam a totalidade do povo de Deus, aqueles que foram redimidos e chamados a proclamar sua verdade ao mundo. Esses selados são descritos como pessoas que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, e que foram comprados dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. Eles representam a pureza, a lealdade e a dedicação daqueles que não se deixaram corromper pelas forças do mal. A presença deles no Apocalipse reforça a mensagem de que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus sempre terá um remanescente fiel. Ao lado dos 144.000, há a visão de uma grande multidão que ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que está diante do trono de Deus. Essa visão, descrita em Apocalipse 7, 9 e 17, é uma das mais belas e inspiradoras do livro. Ela mostra que a salvação de Deus é oferecida a todas as pessoas, independentemente de sua origem ou posição social. Essa multidão é descrita como aqueles que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Eles representam os redimidos, aqueles que passaram pela grande tribulação e agora desfrutam da presença eterna de Deus.
Essa imagem nos lembra que o Apocalipse não é apenas um livro de julgamento, mas também de redenção. Ele nos chama a fazer parte dessa multidão, a buscar a Deus com sinceridade e a permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Ele nos desafia a não nos conformarmos com os padrões deste mundo, mas a vivermos de acordo com os princípios do reino de Deus. Outro aspecto importante do Apocalipse é a ênfase no culto e na adoração. Ao longo do livro, há várias cenas em que seres celestiais, anciãos e a grande multidão se prostram diante de Deus, declarando sua santidade e sua glória. Essas cenas nos mostram que, independentemente do que aconteça na terra, o céu está em constante adoração a Deus. Elas nos convidam a fazer o mesmo, a colocar Deus no centro de nossas vidas e a adorá-lo em espírito e em verdade. A adoração no Apocalipse não é apenas uma expressão de louvor, mas também um ato de resistência. Em um mundo dominado pelo mal, adorar a Deus é um ato de coragem e de fé. É uma declaração de que pertencemos a Ele e que nossa esperança está em seu reino eterno. Essa ênfase na adoração nos desafia a refletir sobre como estamos vivendo nossa fé. Estamos realmente colocando Deus em primeiro lugar? Estamos dispostos a permanecer fiéis a Ele, mesmo quando isso nos custa algo? Ao nos aproximarmos do final do livro, encontramos uma das cenas mais emocionantes e esperadas: o casamento do Cordeiro. Descrito em Apocalipse 19:6-9, esse evento simboliza a união definitiva entre Cristo e sua igreja. A noiva, que representa a igreja, é apresentada como estando vestida de linho fino, puro e resplandecente, o que simboliza a justiça dos santos. O casamento do Cordeiro é um dos momentos mais gloriosos do Apocalipse, pois marca o início de uma nova era, onde não haverá mais separação entre Deus e seu povo. Ele nos lembra de que, apesar das lutas e dos sofrimentos desta vida, há uma recompensa eterna aguardando aqueles que permanecem fiéis. Ele nos convida a perseverar, a manter nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Finalmente, o Apocalipse termina com um chamado à esperança e à vigilância. A promessa de que Cristo voltará em breve nos lembra de que o tempo é curto e que precisamos estar preparados. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que Ele virá. E quando isso acontecer, será um momento de grande alegria para aqueles que o aguardam. Esse chamado nos desafia a viver com propósito, a não desperdiçar nosso tempo com coisas fúteis, mas a buscar o que realmente importa. Ele nos lembra de que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, há uma promessa de algo muito maior e melhor nos aguardando. E essa promessa não depende de nossas forças ou méritos, mas da graça de Deus, que nos oferece salvação por meio de Jesus Cristo. O Apocalipse encerra com uma promessa que ecoa por toda a Bíblia: a volta de Jesus Cristo e a restauração definitiva de todas as coisas. Em Apocalipse 22:12-13, Cristo declara: Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Essa afirmação nos lembra de que Ele não é apenas o início de tudo, mas também o desfecho final da criação. Essa promessa de retorno é acompanhada por um convite à humanidade. O Espírito e a noiva dizem: Vem, e todo aquele que ouvir diga: Vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Apocalipse 22:17. Esse convite revela o coração de Deus, um desejo de que todos venham a Ele e recebam a vida eterna. É uma demonstração de sua graça, que está disponível para todos, independentemente do passado de cada um. No entanto, esse convite também vem com uma advertência. Apocalipse 22:18-19 alerta contra qualquer alteração na mensagem do livro.
declaro a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar qualquer palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Essa advertência destaca a seriedade da mensagem do Apocalipse e a necessidade de tratá-la com respeito e reverência. O Apocalipse não é um livro destinado a gerar medo, mas a inspirar esperança e perseverança. Ele nos lembra de que, apesar das dificuldades e provações da vida, há uma recompensa eterna esperando por aqueles que permanecem fiéis. Ele nos desafia a viver com os olhos fixos no futuro, sem perder de vista a importância do presente. Cada escolha que fazemos hoje tem consequências eternas, e o Apocalipse nos chama a escolher a vida, a justiça e a verdade. A imagem final do Apocalipse é a de uma criação renovada, onde Deus habita com seu povo e tudo é perfeito. Não há mais dor, morte ou sofrimento, e a alegria é plena. Essa visão nos convida a refletir sobre nossa própria vida e a perguntar: estamos vivendo de maneira que nos prepara para esse futuro glorioso? Estamos colocando nossa esperança nas promessas de Deus ou nas coisas passageiras deste mundo? Se há algo que o Apocalipse deixa claro, é que a história não terminará em caos e destruição, mas em vitória e restauração. Deus tem um plano perfeito, e esse plano culmina em um novo começo, onde o mal será derrotado para sempre e a justiça reinará eternamente. Essa é a grande esperança dos crentes. Um futuro onde viverão em plena comunhão com Deus, desfrutando de sua presença e de sua paz. Ao concluir essa jornada pelo Apocalipse, somos desafiados a tomar uma decisão. O convite de Cristo continua ecoando. Eis que venho em breve. Ele nos chama a estar preparados, a viver de maneira que reflita nossa fé e a compartilhar essa mensagem com os outros. O Apocalipse nos lembra de que, embora a batalha contra o mal continue, a vitória já foi garantida por meio de Jesus Cristo. Cabe a nós permanecer firmes, confiando em seu plano e aguardando com expectativa o cumprimento de suas promessas. Se você sente que esse chamado é para você, não adie sua resposta. O Apocalipse deixa claro que o tempo é curto e que a oportunidade de escolher a vida não durará para sempre. Cristo oferece a salvação gratuitamente, mas cabe a cada um de nós aceitar ou rejeitar essa oferta. Essa é a decisão mais importante que podemos tomar, pois ela não afeta apenas esta vida, mas também a eternidade. Antes de finalizar, se você achou essa mensagem importante e quer continuar recebendo conteúdos que ajudam a entender as grandes questões da vida e da fé, inscreva-se no canal. Assim, você ficará por dentro de todas as novidades e será fortalecido em sua jornada espiritual. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações sempre que novos vídeos forem postados. Para encerrar, deixo você com uma última reflexão. O Apocalipse é, em última análise, uma história de amor. O amor de Deus por sua criação e seu desejo de restaurá-la. É uma lembrança de que, apesar de todos os desafios, há um propósito maior em tudo, e esse propósito é a glorificação de Deus e o bem de seu povo. Ele nos chama a confiar nele, a viver com esperança e a perseverar, sabendo que a vitória final já foi conquistada. Se você chegou até aqui, agradeço por acompanhar essa jornada pelo Apocalipse. Espero que essa mensagem tenha tocado seu coração e que você se sinta inspirado a buscar a Deus com mais intensidade. Lembre-se, não importa quão difíceis sejam os tempos, Deus está no controle e Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Agora, eu convido você a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se beneficiar dessa mensagem. Vamos juntos espalhar esperança e fé
em um mundo que tanto precisa de boas notícias. E lembre-se, estamos todos nessa jornada juntos, e há um futuro glorioso esperando por aqueles que perseverarem. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.